comentar essa temática a cada tempo é poder acompanhar essa evolução e, inclusive, constatar os momentos de paralisia mais duradoura, que é o que a gente está vivendo hoje. Eu vou falar um pouco disso ao final, e tentar entender e até refletir a respeito das possíveis soluções para um conflito que já se arrasta há tantas décadas e que tem implicações humanitárias graves, tem implicações políticas, né, sem tamanho para o mundo. E eu acho que, em certo sentido, e não é querendo puxar sardinha para essa nossa discussão, mas o conflito israelo-palestino, ele, em muitos sentidos, representa uma síntese de grandes questões do mundo, né? De questões de natureza religiosa, de natureza territorial, de natureza política, né? Todo estudo sobre resolução de conflitos e direito internacional passa necessariamente por essa discussão. Então, a gente está diante de um tema muito rico, né? Muito rico, muito triste, muito complexo. Falaremos sobre todas essas camadas muito em breve. Então, só complementando enfim, o currículo lido pelo meu amigo Diogo, eu estudo, de fato, o conflito israelo-palestino desde a graduação. Me graduei em Relações Internacionais pela PUC de Minas, já se vão aí 15 anos, então é um bom tempo em que a gente convivia lá, Diogo, nas nossas simulações da ONU. E depois o tema ele veio entrando de maneira lateral na minha pesquisa, porque do mestrado em diante eu resolvi estudar o Brasil. Até foi um choque de realidade que eu recebi ao me graduar. Eu estava muito deslumbrado com essa possibilidade de conhecer o mundo, de entender o mundo. Eu acho que todo mundo que embarca, que se envereda aí pelas relações internacionais, acha que ao final da graduação vai viajar o mundo, vai conhecer as culturas, etc. E a gente se esquece, muitas vezes, de olhar para o próprio Brasil e para as dinâmicas que nos orientam, enfim. E eu fui para o mestrado com esse espírito de que havia algo faltando na minha formação, né, que era entender o Brasil até para poder entender melhor o mundo. E aí eu decidi ir para a ciência política, fui para as relações internacionais também num outro mestrado, mas o fato é que nessa caminhada que eu tracei desde a minha graduação, e já se vão aí 15 anos, eu fui tentando incorporar o debate sobre o conflito israelo-palestino, mas não mais da perspectiva clássica da teoria do direito internacional, da teoria das relações internacionais, mas sim da perspectiva brasileira, ou seja, o que o Brasil tem a contribuir para esse conflito, quais são as visões brasileiras sobre o conflito, e como é que a política externa do Brasil se comporta diante dessa temática tão complexa. E desde então, eu vim construindo aí uma agenda de pesquisa que se orientou, em grande medida, ao estudo da posição brasileira, histórica e presente, sobre o conflito israelo-palestino. Eu não vou, até pelo enquadramento do tema que eu vou discutir com vocês, eu não vou me dedicar especificamente a isso, mas se houver um tempo ao final, se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica sobre a posição brasileira em si, né, tanto com relação a Israel quanto com relação à Palestina, vai ser um prazer enorme poder discutir isso também com vocês. Eu presumo aqui que vocês já tiveram uma introdução maior sobre o tema com o professor André, que também é um amigo de longa data. Eu já venho trabalhando até como parceiro da Stand With Us e de outras iniciativas que ele traz há algum tempo. Eu e o André, a gente tem aí uma relação de amizade e de respeito mútuo, inclusive nas divergências, porque a gente tem visões muito, não vou dizer antagônicas propriamente, porque não sei se é disso que se trata, mas a gente fica muito feliz em discordar um do outro em uma série de questões. Então, a respeito disso também, eu acho importante pontuar que o que eu vou apresentar aqui reflete um complemento daquilo que o André já deve ter tratado com vocês, e mais do que isso, né, o que eu vou falar aqui reflete a posição de um acadêmico brasileiro, filho de pai português e mãe que, se eu for puxar lá minha árvore genealógica, tem alguma coisa alemã, alguma coisa escrava, alguma coisa portuguesa, então você tem ali uma mistura. Eu não estou falando em nome da comunidade palestina no Brasil, esse é o disclaimer fundamental, e nem falando em nome de nenhuma comunidade árabe com a qual eu tenho a maior simpatia, mas não tenho nenhum vínculo afetivo ou sanguíneo. Então, aqui a minha visão
ela é acadêmica e, na medida do possível, a gente sabe que isso é impossível na prática, mas, na medida do possível, desinteressada, vamos dizer, na tomada de um lado ou do outro. O que eu vou apresentar aqui é uma narrativa, vou apresentar uma dimensão dessa questão que eu acho fundamental para a gente compreender uma série de elementos a respeito desse tema que, como eu já antecipei, é tão complexo. E aqui eu vou me dar também ao luxo de compartilhar a minha telinha para que vocês possam ver algumas questões na prática. É muito difícil falar desse tema no abstrato, até porque tem nomes, tem datas, tem processos que a gente não consegue acompanhar se não for de uma maneira mais ou menos estruturada. Então, o que eu proponho aqui para a nossa conversa é dividido em basicamente 3 momentos. No primeiro momento, eu vou falar um pouco de história, e essa história é importante para que a gente entenda a situação atual. Num segundo momento, eu vou falar um pouco da estrutura, como o Diogo tinha pedido, da Autoridade Palestina, da Organização para a Libertação da Palestina, daquilo que compõe hoje as representações palestinas, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia. E, ao fim, a gente vai falar, comentar, conversar, se quiserem, um pouco sobre o futuro, quer dizer, o presente imediato e o futuro, né? Tentando pensar algumas questões que transcendem a dimensão puramente institucional, a gente vai falar dos jogos políticos e das questões correntes. Bom, antes de qualquer outra coisa, e esse é um vício de ofício, de professor, eu sempre preciso introduzir um assunto esclarecendo algumas questões muito básicas. E eu peço desculpa se eu estiver sendo muito redundante em algo que, no meu contato diário com alunos, não é tão óbvio, e que diz respeito ao mapa do Oriente Médio. O André já deve ter falado também um pouco disso para vocês. Quando a gente pensa na complexidade, na organização política do Oriente Médio, a gente muitas vezes se esquece de certas nuances ou de certas dimensões que, a meu ver, são cruciais para a gente poder entender essa geopolítica tão imbricada da região. Então, eu costumo sempre introduzir qualquer assunto que eu traga sobre o Oriente Médio dizendo o seguinte: a gente tem que pensar o Oriente Médio a partir de 3 camadas distintas, a partir de 3 dimensões que se complementam, mas que muitas vezes se excluem. E essas dimensões são as fronteiras do Estado, e a gente vê, por esse mapa aqui, vocês conseguem ver as linhas políticas que separam cada Estado, isso é uma obviedade, mas é importante de se mostrar. E, além do Estado, a gente tem que levar em conta as dinâmicas de natureza religiosa e de natureza étnico-nacional. Então, são 3 camadas que, em tese, deveriam se sobrepor sempre que a gente pensa na realidade do Oriente Médio. As fronteiras do Estado, de um lado, os povos, né, ou essa dimensão étnico-nacional, de outro lado, e uma terceira dimensão que é a questão religiosa, né? E a gente sabe que o Oriente Médio ele é berço e casa e lar de 2 grandes religiões monoteístas do mundo, o Islã e o judaísmo. É berço também do cristianismo, ainda que o cristianismo, nas suas vertentes mais conhecidas, ortodoxo, católico e protestante, tenham se desenvolvido em outro lugar do mundo. Mas a gente pode falar, então, que existem regiões do Oriente Médio que comunicam-se diretamente com a própria ideia de Deus uno, a própria ideia do monoteísmo que a gente conhece. Então, esse é um ponto importante também. Muita gente fala, não, para entender o Oriente Médio basta entender a dinâmica geopolítica e a religião é um elemento menor que simplesmente é instrumentalizado pelos países da região para poder avançar uma determinada agenda política. Isso está errado. A gente tem que entender também a camada religiosa como uma variável interveniente nesse processo de construção do Oriente Médio. E dito isso, aqui eu faço uma tipologia, que não é perfeita, mas que me ajuda a explicar certas dinâmicas da região. Então, basicamente, na evolução histórica do Oriente Médio pós-descolonização, e aqui eu estou usando o termo descolonização não na sua acepção clássica, porque a gente não está falando de uma colonização que foi descolonizada no sentido jurídico. A gente teve o estabelecimento, na realidade, de mandatos europeus, que não eram propriamente colônias, depois, né, de alguns séculos aí de domínio otomano, né, do Império
otomano, ou turco-otomano, como alguns também o conhecem. Mas o que me interessa aqui é olhar para o processo no contexto da formação dos estados no Oriente Médio. E desta formação em diante, a gente pode pensar em 3 grandes grupos de estados que interagem uns com os outros naquele contexto do Oriente Médio. Você tem, de um lado, os chamados países árabes do Levante, e a região levantina é tradicionalmente entendida por essa que pega esse arco aqui, que parece uma meia-lua, né? Então, Iraque, Síria, Líbano, um pedaço da Jordânia e, se quiserem, Israel, né? Essa região aqui é conhecida como o Levante do Oriente Médio. Esta região ela tem uma dinâmica muito própria e a gente vai comentar sobre ela de maneira específica, mas ao longo da história a gente pode dizer, de um sentido mais geral, que ela foi constituída por repúblicas seculares, ou seja, a religião é um fator que vai e vem nessa região, ele não é decisivo nem definitivo. São países que abraçaram ao longo da sua Constituição Nacional uma identidade árabe nacionalista, e alguns vão chamar até de socialista árabe, eu volto a falar disso daqui a pouco. Foram países que, ao longo da história, se alinharam com a União Soviética, sobretudo no contexto de Guerra Fria, e são economias que tentaram adquirir um certo grau de complexidade ao longo da história. E aqui eu estou pensando principalmente no Iraque, no Egito em menor grau, porque o Egito já está numa dinâmica um pouco na encruzilhada de África e Oriente Médio, e é o caso da Síria também. Do outro lado, mais para baixo, nessa região aqui que a gente chama de Golfo Árabe ou Golfo Pérsico, né, a gente tem um conjunto de outros países que também são árabes, mas cuja identidade principal está menos na questão tribal, étnica, nacional, e está mais na dimensão religiosa. Então, o que define grande parte dessas dinâmicas do Golfo, talvez a exceção do Iêmen, que é um caso à parte, seja a sua dimensão religiosa e, sobretudo, a sua identidade muçulmana sunita. E por ser a religião mais importante do que a dimensão nacional, não é de se surpreender que esse conjunto de países, Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes, Kuwait, etc., sejam países que se comportam como monarquias absolutistas do passado, porque a dimensão religiosa é o que dá o tom para as relações políticas posteriores. Então, esse é um ponto que me parece fundamental. Historicamente, foram países que se aliaram ao Ocidente, notadamente aos Estados Unidos durante a Guerra Fria, mas também ao Reino Unido, e são economias preponderantemente petrolíferas. Aí está a área de estudo do meu amigo Diogo. Então, você tem aí o grande berço do petróleo mundial, está nessa região do Golfo Árabe ou Pérsico. E uma última distinção para a gente poder concluir essa parte introdutória diz respeito aos países não árabes da região. E essa talvez é a principal dúvida que muita gente tem e muita gente tem vergonha de perguntar. Existem 3 países que são não árabes na região. Existe talvez uma quarta entidade que seria um povo não árabe, que são os curdos, que habitam sobretudo a região sudeste da Turquia, norte da Síria, norte do Iraque, um pedacinho aqui do oeste iraniano. Mas em termos de país, em termos de estados nacionais, você tem Israel, que é um país preponderantemente judeu, e há toda uma discussão sobre em que medida deveria ser um país exclusivamente judeu, regido por regras e costumes baseados na religião e na história do povo judaico. Há uma tensão, portanto, como vocês podem ver aí no slide, entre democracia e judaísmo no centro dos debates sobre o que é Israel contemporâneo. Há, do outro lado, o Irã, que é um grande país do Oriente Médio, vocês podem ver aqui pela extensão territorial, talvez um dos mais complexos, graças à existência de uma civilização persa que o antecedeu como Estado nacional. É um país muito único e, mais do que isso, é um país que não se identifica com a etnia árabe. Há árabes no Irã, poucos, mas o povo iraniano é preponderantemente persa, fala uma língua que é o farsi ou persa, que é uma língua própria, se escreve no escrito árabe, mas não é uma língua árabe, e há rivalidades importantes entre o Irã e o mundo árabe, sobre a qual a gente também conhece um pouco, acompanha aí no noticiário. E, por fim, a Turquia, que é o norte, que é uma república composta por turcos, turcos étnicos. Há uma população de 20% curda, que gera também uma série de questões geopolíticas importantes na região, e trata-se de uma república secular.
ainda que a gente veja nos últimos anos, sobretudo pós concentração de poderes na mão do Recep Erdogan, que é o presidente turco hoje, há uma inclinação pró-sunita, pró-muçulmana, que vem mudando um pouco o panorama político na Turquia também. Mas, basicamente, essa é a primeira introdução para que vocês entendam que é impossível dissociar o conflito israelo-palestino ou a própria existência de um povo palestino de um panorama bastante complexo que a gente vê na realidade do Oriente Médio. Um segundo elemento que eu acho sempre importante trazer, e que eu não quero me estender sobre essa linha do tempo, mas só para ilustrar, é que quando a gente põe pé no Oriente Médio, e eu já fui para lá 6 ou 7 vezes, a gente é bombardeado por narrativas que são espécies de verdades parciais, ou meias-verdades, ou uma seleção muito particular de determinados fatos sobre a realidade que, em geral, nos confunde muito quando a gente chega na região. A gente aprende, quando a gente chega lá, que não existe verdade absoluta sobre absolutamente nada. E talvez nós, brasileiros, hoje estejamos passando por um processo muito parecido, que talvez durante um pedaço importante da nossa história ele não tenha aparecido de maneira óbvia, mas que é essa polarização que se transforma numa guerra de narrativas. Hoje o que a gente vê no Brasil, claro, é um microcosmo, guardadas as devidas proporções, mas é muito próximo daquilo que se vê no Oriente Médio há praticamente um século. 2 lados de uma determinada história, para não dizer 3 ou 4 ou 5, mas 2 lados principais de uma determinada história, contando a mesmíssima história a partir de pontos de vista muitas vezes opostos. E mais do que isso, quando a gente tem 2 pontos de vista que não se tocam, né, quase que caminhando em linhas paralelas a respeito dessas narrativas, o diálogo se torna virtualmente impossível, porque não há pontos de contato entre histórias que estão sendo contadas de maneira muito antagônica pelas partes envolvidas num conflito ou num processo, como a gente vê no caso israelo-palestino. Então, um dos grandes desafios que eu mesmo tive como acadêmico ao chegar lá em Israel, quando eu fui para Tel Aviv pela primeira vez, e ouvindo as pessoas, fui para a Palestina, passei uns dias lá, ouvi as histórias, etc. Uma das grandes dificuldades é justamente poder sintetizar algo próximo do que seria a verdade verdadeira, né? Que a gente sabe que não existe, né, no mundo político, mas tentar trazer para mais próximo um lado e o outro dessa narrativa. E essa é uma tarefa muito difícil, porque as narrativas elas são, primeiro, ensinadas na escola de maneira exaustiva, elas perpassam dimensões emocionais, afetivas, então é muito difícil você se desvincular de um lado da história, porque você, a rigor, pertence a ele. Então, quando eu faço o disclaimer de que eu não falo em nome de ninguém aqui, a não ser de mim mesmo, é justamente para poder mostrar para vocês que a minha forma de contar a história ela não está necessariamente vinculada emocionalmente a um dos lados. Então, o grande trabalho que a gente tem é um trabalho de síntese, mas o trabalho também de compreensão dessas verdades parciais, no entendimento mais profundo de que não existe uma grande verdade para a gente poder pensar a realidade política daquela região. E aqui eu vou disponibilizar esse material, então não se preocupem com essa linha do tempo em si, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a cada passo dessa história do conflito israelo-palestino, do final do século XIX até o começo desse século XXI, a gente tem marcos importantes na história que são contados de maneira antagônica pelos 2 lados. E, de novo, aqui não há só 2 lados, inclusive, dentre os palestinos, há uma pluralidade muito grande de posições, entre israelenses também, mas aqui a chamada narrativa oficial, ela se coloca dessa forma. Então, aquilo que os israelenses chamam de guerra de independência, os palestinos vão chamar de a catástrofe palestina. Aquilo que os israelenses chamam de terrorismo, os palestinos chamam de libertação, em sua grande maioria. Aquilo que os israelenses chamam de a busca da paz, os palestinos chamam de colonização e de apartheid, muitas vezes. Então, a gente tem maneiras antagônicas de se contar a história e, a partir daquilo que o André já deve ter trazido para vocês, eu estou presumindo aqui que eu posso, então, fazer essa construção do lado palestino e proporcionar a cada um de vocês essa capacidade de fazer a sua própria síntese ou de buscar o seu próprio entendimento dentro disso.
De novo, eu vou contar essa história de outra forma, mais organizada, mas aqui a linha do tempo é mais para orientá-los diante dessa dimensão das narrativas que sempre se coloca de maneira muito visível, muito vibrante quando a gente chega no Oriente Médio para tentar entender qualquer coisa sobre a região. E aqui eu quero fazer alguns passos históricos, então, muito rapidamente, para também não cansá-los, né, quase chegando aí na hora do almoço. Primeira coisa, quando a gente pensa na formação da Palestina moderna, a gente tem que entender dois antecedentes históricos muito específicos que a gente chama na história de panarabismo e panislamismo, né? E isso tem a ver com a própria dinâmica da região do Oriente Médio durante muitos séculos. O panislamismo, ele é um movimento de tentativa de construção de uma unidade muçulmana, de uma unidade islâmica, que alguns chamam de califado islâmico ou de Estado islâmico, não confundir com um movimento terrorista recente. E o pan-islamismo animou muitos líderes religiosos e muitos filósofos do próprio Islã durante muitos séculos, a ideia de que o Islã deveria ser unificado sob uma comunidade única. Esse, aliás, era o desejo do profeta Maomé, né, lá no século 6, 7 depois de Cristo. Então, desde então, você tem um processo, uma tentativa de se construir uma unidade islâmica que nunca se realizou por mil razões, porque o Islã foi dominado por impérios, porque o Islã foi repartido, né, entre o interesse de grandes potências europeias. Então, há vários motivos pelos quais o Islã nunca conseguiu se unificar, mas a gente não pode se esquecer de que, para muitos muçulmanos, ao redor do mundo inteiro, existe esse sentimento de uma busca íntima, religiosa, transcendental, né, de uma unidade islâmica, sobretudo uma unidade que se traduza numa comunidade política. Então, esse é um ponto importante. Ele não abarca todos os palestinos, mas ele explica um pedaço dessa história. O outro movimento, o outro antecedente, esse está mais localizado ali no final do século XIX, é o chamado panarabismo, né? O panarabismo reflete também um desejo da construção de uma única comunidade árabe, né, etnicamente falando, de uma grande nação árabe ou de um grande Estado árabe que compreendesse todos os povos árabes, que, aliás, se estendem da Mauritânia, do Marrocos, né, daquela região do norte da África, até o Golfo Árabe. Então, você tem ali, né, uma população muito grande de árabes que foram se espalhando por essa macro-região do norte da África e do Oriente Médio e povoa na cabeça de muitos pensadores, agentes políticos, intelectuais, essa ideia de trazer o povo árabe também a uma unidade. E por que eu localizo isso no final do século XIX? Porque o final do século XIX foi, na Europa, inclusive, né, o momento da grande explosão dos movimentos nacionalistas. Então, o nacionalismo alemão, o nacionalismo português, o nacionalismo francês, todos eles nascem ou se intensificam de maneira muito visível no final do século XIX. E, mais do que isso, o nacionalismo judaico, sobre o qual o André deve ter comentado com vocês, o sionismo, que é esse movimento do nacionalismo judaico proposto por Theodor Herzl no final do século XIX, ele também se comunica com essa onda nacionalista que se configura naquele momento histórico. E muitos árabes, inspirados por essa experiência europeia, e inclusive temerosos que o sionismo pudesse ocupar um pedaço daquilo que os árabes consideram parte do seu lar nacional, eles também começaram a desenvolver esse proto-nacionalismo árabe, né? Essa busca de uma unidade que a gente chama também de panarabismo. E aí alguns movimentos históricos nesse contexto que vão tentar traduzir essas aspirações. Então, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, todo mundo já deve ter visto aquele filme do Lawrence da Arábia, houve uma grande revolta árabe, tanto na Arábia Saudita, no que hoje é a Arábia Saudita, quanto na região do Levante. E a região do Levante, no norte do Oriente Médio, foi dominado por uma família árabe, né, chamada Hashemitas, que inclusive alegam ter uma conexão com o profeta Maomé, serem, acho que, a 37ª geração do profeta, enfim. E essa dominação hashemita hoje está só na Jordânia, a família hashemita só continua na Jordânia, mas há um movimento importante da tentativa da unificação dos povos árabes. E essa foi uma luta, aliás, perdida para a Europa no final da Primeira Guerra Mundial, mas que se manteve como uma chama acesa nesse processo. E, nos anos 20, já no Egito, um pensador chamado Hassan al-Banna criou um movimento
pan-islâmico chamado Irmandade Muçulmana, cujo objetivo era parecido com o pan-arabismo, mas, de novo, a tentativa era de se criar uma comunidade não baseada na nação, mas sim baseada na religião. A Irmandade Muçulmana ela foi a primeira grande organização pan-islâmica e ela tinha um caráter fortemente anti-imperialista, ou seja, o grande objetivo da Irmandade Muçulmana era pegar em arma para expulsar os colonizadores europeus e viabilizar, portanto, a construção de uma unidade muçulmana na região. Entendam isso para a gente poder pensar, então, de onde vem o sentimento palestino. Né? Ele vem da confluência dessas duas coisas. Agora, olhando de maneira mais específica para aquela pequena região chamada Palestina. Né? A Palestina era parte do Império Otomano, ela foi dominada pelos britânicos ao fim da Primeira Guerra Mundial, estabeleceu-se um mandato britânico na Palestina, e a Palestina ela tem duas propriedades muito particulares que a diferenciam, inclusive, das outras regiões do Oriente Médio, mesmo do Levante árabe. Primeiro, a Palestina ela é a sede da chamada Terra Santa. A chamada Terra Santa, que corresponde basicamente à cidade de Jerusalém, na verdade tem Belém ali do lado também, enfim, mas é basicamente a cidade de Jerusalém. Ela é o berço das três grandes religiões monoteístas, não é o berço do Islã, mas na verdade há uma relação muito forte, né, do Islã com Jerusalém também, é a terceira cidade sagrada do Islã. E há, portanto, interesses que transcendem a disputa religiosa local, porque além de haver cristãos naquela região, palestinos, enfim, sobretudo, mas há também interesses europeus. Né? Então, há essa propriedade de que a Palestina é um lugar naturalmente disputado por interesses de natureza política, geopolítica e religiosa, apesar de não ter petróleo nenhum ali. Então, não é uma questão econômica, mas, sobretudo, uma questão da fé. Além do que, e aí tem um segundo elemento importante, a Palestina é um lugar reivindicado justamente por aquele nacionalismo judaico, o sionismo do final do século XIX. Havia muita discussão, não sei se o André comentou com vocês, sobre qual deveria ser o lar nacional judaico. Os judeus sabiam que não podiam viver na Europa porque estavam sendo perseguidos, mas eles estavam discutindo qual seria o lugar ideal para eles poderem, né, se instalar e estabelecer um lar nacional. E, em algum momento, definiu-se que o lar nacional ideal para os judeus seria justamente a Palestina, porque a Palestina era o berço histórico do povo judeu, do qual eles haviam se separado por milênios, mas eles teriam o direito de voltar e de reivindicar, portanto, essa região. Então, em função dessas duas questões, a disputa religiosa e ser o lar nacional reivindicado pelos judeus, isso torna a Palestina muito especial, né, e particularmente inflamável, na medida em que ali você tem a disputa entre 17, né, no final da Primeira Guerra Mundial, e 47, ou seja, são 30 anos aí, de brigas, que colocam os colonizadores europeus, os britânicos, os judeus, a quem os britânicos gostariam de ceder a Palestina em algum momento, essa foi uma promessa antiga lá de um lorde britânico, que era chanceler, o Lord Balfour, e os árabes, que achavam que nem britânicos nem judeus deveriam estar ali. Então, aquele é o contexto da grande formação de algo que vai além do pan-islamismo, do pan-arabismo, que é um sentimento nacional palestino. A identidade palestina ela nasce justamente nessa peculiaridade local do que é a Palestina nesse contexto. E aqui a gente não pode dissociar a formação dessa identidade palestina, que se manifestou inclusive na diáspora. Muitos palestinos saíam daquela região ocupada pelos britânicos. Você tem uma comunidade palestina grande, inclusive no Chile, que inclusive tem time de futebol, né? Tem uma comunidade bastante coesa. Na América Central também tem bastantes palestinos. Mas o fato aqui é que essa comunidade palestina ela foi se constituindo, ela foi se adensando e construindo uma própria identidade, e não tem como desvincular esse processo dessa figura que, eu não sei se vocês veem minha setinha, mas deste homem aqui no meio, o chamado Amin al-Hussein, ou Haj Amin al-Hussein, que era o grande mufti de Jerusalém, que é uma espécie de prefeito religioso de Jerusalém, sob a ocupação, na verdade, sob os otomanos e sob a ocupação britânica, também ele se manteve. Esse grande mufti ele foi responsável não só pela formação da identidade palestina, mas ele foi quem incitou a grande revolta árabe entre 36 e 39, que começou com greves gerais na região e depois foi uma espécie de rebelião árabe contra a ocupação britânica e contra a ocupação judaica.
vocês podem perceber pelas datas que a gente já está num contexto, né, das vésperas da Segunda Guerra Mundial, e um dos dados talvez mais explorados dentro dessas narrativas sobre as quais eu comentei é o fato de que o grande Mufti ele teve uma relação com Adolf Hitler, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Hitler tinha interesses geopolíticos naquela região, porque ele queria construir, como aliás já era o desejo do Kaiser Guilherme II anteriormente, que era construir linhas de ferro, né, que conectassem Berlim até Bagdá, né, ele queria ocupar aquele espaço, sobretudo em busca de petróleo, e o Hitler, portanto, construiu uma relação com algumas lideranças muçulmanas, né, por mais que ele não tivesse simpatia pelo Islã, e ele se aproximou do Raja Amin al-Hussein, que era, de novo, um representante importante palestino. O Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro de Israel, chegou a dizer uma vez que o plano do Holocausto, o plano de colocar judeus em câmaras de gás, tinha partido da cabeça do Raja Amin al-Hussein e não do Hitler. O que é mentira, né? Essa foi, na verdade, uma tentativa de jogar a culpa nos palestinos no Holocausto, o que não é verdade, mas era claro, e há documentos históricos abundantes sobre essa época, que o Raja Amin al-Hussein ele era entusiasta do nazismo porque ele entendia que o nazismo poderia impedir que os judeus se instalassem na Palestina, que era controlado naquele momento pelos britânicos, antagonistas, portanto, da Alemanha nazista. Então, havia ali, claro, um componente antissemita, antijudaico muito forte, né, que a gente não tem que reduzir, mas eu chamo a atenção aqui para essa relação bastante estranha entre o al-Hussein e o Hitler nesse contexto da Segunda Guerra Mundial. Bom, acabou a guerra, aquela região ficou meio que largada às traças pelos europeus, porque França e Inglaterra perderam grande capacidade de administrar os mandatos que haviam estabelecido. Então, pouco a pouco, a gente vai vendo, durante o fim da guerra, ou mesmo após a guerra, a formação dos estados nacionais, Jordânia, Síria, Líbano, o próprio Iraque, eles vão se consolidando naquele contexto. A grande incógnita que sobrou naquela região foi justamente a Palestina. Os britânicos não queriam abrir mão da Palestina, sabiam que em algum momento teriam que sair, mas não tinham um plano de saída, né, muito bem definido, e acabaram entregando nas mãos da recém-criada ONU a responsabilidade por definir qual seria o futuro dessa região da Palestina, já que a disputa era muito grande entre os atores políticos naquele contexto. E foi talvez o primeiro grande, não sei se o Diogo vai lembrar, e saudades dos modelos, não, o primeiro grande desafio da ONU foi justamente estabelecer a partilha da Palestina, um processo que foi conduzido de maneira brilhante por um diplomata brasileiro que presidia a Assembleia Geral da ONU na época, Oswaldo Aranha, conhecido aí de muitos, e viabilizou-se, portanto, uma divisão da Palestina britânica entre um Estado árabe e um Estado judaico. Vocês podem ver aqui nesse primeiro mapa que essa era a divisão. Vejam que nada disso se parece com fronteiras de Estado, né? Porque a divisão ela foi feita tomando como base presença populacional, enfim, algumas particularidades regionais, mas a verdade é que é muito difícil você partilhar uma região tão complexa como essa aqui, e sobretudo porque ela é pequenininha, ela é do tamanho do estado de Alagoas, né? Então, esse território inteiro, para ser partilhado dessa forma, é realmente uma situação muito difícil para qualquer um dos lados, principalmente porque há áreas descontínuas, como vocês podem ver nessa partilha original. Essa partilha ela foi aprovada pela ONU em novembro de 47. Os judeus que não tinham Estado e que queriam oficializar a existência de um Estado ali, toparam essa divisão. Os árabes não toparam, sobretudo porque eles achavam que os judeus eram ali um braço do imperialismo britânico. Então, eles não queriam topar porque tinham a convicção de que... Opa, só abri o chat aqui. Pronto. Então, havia convicção por parte dos árabes de que os judeus eles eram absolutamente estranhos àquela região e que não teriam direito nenhum sobre aquilo. Então, os árabes negaram, os judeus aceitaram. Em 14 de maio de 48, né, depois de amanhã, a gente comemora aí a independência de Israel, né, que é um tema importante nesse processo. E a independência de Israel ela foi vista como o gatilho para o início de uma grande guerra árabe-israelense, a primeira guerra árabe-israelense que vai se esticar entre 48 e 49. Para Israel, esse é um momento de glória, o momento em que os judeus conseguem finalmente concretizar um Estado nacional. Para os palestinos,
esse processo que levou à independência de Israel é conhecido como a catástrofe palestina. Também o nome em árabe é Al-Nakba. Esse Al-Nakba é justamente o momento em que os palestinos foram destituídos, historicamente, da sua possibilidade de ter um Estado nacional concreto. Havia muito mais palestinos que judeus nessa região, e por isso uma reclamação até legítima que a partilha era quase que meio a meio, quando na realidade havia 20% de judeus e 80% de árabes palestinos. E essa catástrofe palestina teve uma implicação muito importante para a região, porque foram expulsos das suas casas para viabilizar a existência de um Estado de Israel, nada menos que 750 mil palestinos, que foram expulsos para o Líbano, que é esse pedacinho branco aqui, para o Egito, que é esse pedaço aqui, ou para a Jordânia, que é esse pedaço aqui. Talvez até para a Síria, que fica aqui do lado. Enfim, foram 750 mil palestinos expulsos. O final da Guerra Árabe-Israelense foi este aqui do mapa de 49. Como vocês podem ver, Israel conquistou essas áreas roxas que seriam, em tese, parte de um Estado árabe na Palestina. E o status quo, até hoje existente, é este aqui, com algumas diferenças. Por exemplo, Israel depois dominou o Golã, que fica aqui em cima, mas basicamente esse desenho é o desenho ainda hoje do mapa de Israel e Palestina. Essa região aqui em bege sendo a Palestina, teórica, porque ela é parcialmente ocupada por Israel, e essa região em roxo e em azul é o estado corrente de Israel. Então, o status quo ele terminou aqui. A Jordânia ocupou esse pedaço de cá, inclusive Jerusalém, o Egito ocupou esse pedacinho aqui de Gaza e ficou ocupado durante 18 anos. Os palestinos, portanto, depois desse processo, ficaram completamente sem governo e sem possibilidade de se autodeterminarem, né? Eles contavam com o auxílio do Egito de um lado, da Jordânia do outro. Agora, a gente não pode esquecer também que os árabes, por serem árabes, não necessariamente são solidários à causa palestina. Então, uma coisa é você ter um apoio diplomático do Egito, outra coisa é você ter o seu próprio governo. Então, os palestinos, desde então, eles demandam, eles têm essa demanda, essa vontade de constituir um governo que os represente de maneira mais bem definida. Por basicamente 15 anos, a causa palestina ela foi meio que terceirizada às vontades egípcias, jordanianas e da Liga Árabe, que foi uma organização criada naquele contexto para poder também avançar certos interesses desse panarabismo, né, que prevalecia na época. Foi só em 64, ou seja, 15 anos mais tarde, que se estabeleceu formalmente a primeira organização representativa do povo palestino, conhecida também como Organização para a Libertação da Palestina. Ela foi estabelecida com sede na Jordânia, né, na verdade, na Cisjordânia, que era território jordaniano nessa época, e a OLP ela foi liderada por esse jovem aqui chamado Yasser Arafat, conhecido também de todos, morreu em 2004, mas que teve aí um papel importante na constituição da Palestina moderna. A OLP ela tinha uma aspiração nacional, a ideia era ser a representante da Palestina, uma vez ela liberta dos judeus. Então havia muito claramente o desejo de destruir os judeus e de expulsá-los dessa região e construir uma Palestina totalmente árabe. E os jordanianos ali tinham brigas com os próprios palestinos que eles buscaram administrar. Entre 1964 e 1970, houve várias brigas entre os jordanianos, que davam lar aos palestinos, e a própria OLP, o que resultou num episódio bastante desgastante, bastante violento, chamado Setembro Negro, que terminou em 1970 com a expulsão da OLP da Cisjordânia, dessa região aqui, de Jerusalém, de Ramallah, etc., para Beirute, no Líbano, que fica aqui em cima. Então, a liderança, a cúpula da OLP foi expulsa para Beirute, depois de várias brigas com o rei Hussein da Jordânia, inclusive tentativas de assassinato do rei Hussein da Jordânia. Lembrando aqui que, nesse contexto, fim da década de 60, começo da década de 70, começam a surgir vários atentados terroristas feitos por palestinos. Naquela época ainda não tinha homem-bomba, não era um costume, uma tática usada, mas havia muito sequestro de avião, havia muita tentativa de assassinato, enfim, o terrorismo começa a se tornar uma realidade ali, inclusive entre os palestinos, naquele contexto. Bom, a geopolítica do Oriente Médio ela passa por várias mudanças nesse processo. Aqui também eu não vou me alongar em cada uma das guerras, já devem ter ouvido falar dessas famosas guerras, né? A Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur, em 67 e 73, mas o ponto central
a respeito dessas guerras é que elas foram mudando o mapa do Oriente Médio, dessa região, de maneira dramática, e foram dificultando a possibilidade ou a viabilidade do estabelecimento de um Estado palestino, seja no território inteiro da Palestina histórica, seja dentro daquilo que, teoricamente, deveria ser a Palestina da partilha. A Guerra dos 6 Dias foi um desastre para os países árabes, porque Israel conseguiu, com um ataque preventivo sobre os árabes, vencer em 6 dias, foi literal, em 6 dias, vencer 6 exércitos árabes e, mais do que isso, conseguiu dominar toda esta região que está aqui em bege, né? Tem um amarelinho que é Israel e tem toda essa região em bege, colinas de Golã, Cisjordânia, faixa de Gaza e a península do Sinai, indo até o canal de Suez com o Egito. Tudo isso foi dominado por Israel em 6 dias de guerra. E isso, claro, foi uma desmoralização sem precedentes para os países árabes, que achavam que, pela força militar, teriam condição de retomar essa região palestina das mãos dos judeus. Não conseguiram. E foram ocupados e foram derrotados de maneira humilhante. Ao fim desse processo, na cidade de Khartoum, né, no Sudão, foi feita uma reunião da Liga Árabe em que havia a discussão sobre o que fazer com relação a Israel. E nessa reunião optou-se pelos chamados 3 nãos, que é não à paz, não ao reconhecimento e não a qualquer negociação com Israel. A Guerra dos 6 Dias, portanto, marcou a separação quase que total entre árabes e israelenses, ou seja, qualquer possibilidade de uma normalização de relações foi descartada peremptoriamente naquele contexto. E foi nesse mesmo contexto, os 3 nãos, que começaram a surgir grupos alternativos palestinos que achavam que a OLP estava muito mole, que não estava fazendo o seu trabalho da maneira adequada para viabilizar a existência de um Estado palestino, e várias começaram a criar, inclusive, braços armados. O terrorismo se multiplica nesse contexto com a criação, por exemplo, a Frente Popular de Libertação da Palestina, a Jihad Islâmica, né, outros grupos que vão surgindo nesse contexto. Em 73, até como continuação natural desse processo, tem-se a Quarta Guerra Árabe-Israelense, a segunda foi a de Suez, que não vem ao caso, que é a Guerra do Yom Kippur, né, que foi um ataque surpresa entre Síria e Egito para reaver os territórios do Sinai e de Golã. Israel ganha de novo, né? Os Estados Unidos, inclusive, são os mediadores dessa paz bastante incômoda entre árabes e israelenses, mas a Guerra do Yom Kippur ela tem um significado histórico importante, porque ela foi a guerra para acabar com as guerras árabes-israelenses. Depois da terceira ou quarta derrota sucessiva dos árabes para Israel, que era um país pequenininho, mas que tinha um muito poderoso, os árabes entenderam que eliminar Israel pela força era uma opção muito ruim, era uma opção muito contraproducente naquele contexto. Então, a consequência da Guerra do Yom Kippur é muito importante para a gente entender, inclusive, a saga do povo palestino, porque Israel se consolida, né, como uma entidade do Oriente Médio, da qual não havia como eliminar, então esse é um ponto importante. A superioridade militar de Israel ela se tornou absoluta, principalmente depois do desenvolvimento de tecnologia nuclear, que não é admitida, mas é um dado conhecido. E, mais do que isso, outros países começam a entender que a reação militar contra Israel seria contraproducente e eles vão, pouco a pouco, saindo dessa opção militar. E o Egito talvez seja o caso mais emblemático. Depois da morte do Nasser, né, que foi o grande líder egípcio dos anos 50 e 60, você tem uma retirada do Egito da esfera soviética, que tenta normalizar com Israel, inclusive normaliza as relações com Israel por meio do acordo de Camp David, em 78, que custam a vida do próprio presidente egípcio na época, o Anwar al-Sadat, que foi assassinado em 81, em função dessa paz estabelecida com Israel. Então, acho que a grande questão para grande parte dos árabes naquele contexto era: a gente pode ou não pode normalizar com Israel? O Egito pensou que sim, a Síria dizia que não, o Líbano não queria também. Então, essa disputa acabou cindindo a própria unidade árabe, que em algum momento se postulou naquele contexto. E aí, 2 outras consequências importantes da Guerra do Yom Kippur. A primeira foi o choque do petróleo. Diogo é especialista nesse assunto. A gente teve ali um momento de expansão do preço do barril de petróleo de 3 para 12 dólares, né, em questão de poucos dias. Isso gerou um impacto geopolítico tremendo no mundo, né, tanto o primeiro quanto o segundo choque em 79, mas esse aqui foi muito emblemático, porque foi a primeira grande tacada da petrodiplomacia, porque foi a OPEP que embargou
o barril de petróleo, o preço do barril de petróleo naquele contexto, jogou para cima o preço, e isso acabou forçando a uma reorganização da própria lógica do Oriente Médio, em que a diplomacia acaba substituindo a guerra, né, no contexto do conflito árabe-israelense. E a OLP, portanto, que era a grande representante do povo palestino, ela acaba ganhando poder, porque ela não tinha braço armado, ela tinha, na verdade, um braço armado, mas ela não tinha força militar, mas ela tinha uma legitimidade diplomática que foi muito bem explorada pelo nosso amigo Yasser Arafat a partir dos anos 70. Né? Então, o Arafat ele começa a fazer uma grande campanha de reconhecimento na ONU. Então, a Palestina, a Organização para a Libertação da Palestina, foi reconhecida como observadora na ONU em 74. A Palestina coordena uma série de iniciativas de deslegitimação de Israel. O André deve ter comentado com vocês que em 75 se aprovou uma resolução que chamava o sionismo de racismo e discriminação racial na ONU. Foi liderada aí por esforços palestinos, contou inclusive com o apoio do Brasil na época, e havia, portanto, uma determinação muito clara de isolar Israel diplomaticamente, né? E é curioso porque havia, inclusive, uma tentativa de parear Israel com a África do Sul. Israel tinha uma relação com a África do Sul, regime do apartheid sul-africano, e depois que a África boicotou em massa Israel, depois que os árabes boicotaram em massa Israel, sobrou só essa relação bilateral Israel-África do Sul por alguns anos, o que era um constrangimento para Israel, mas não tinha jeito, porque, afinal, o parceiro diplomático que eles acabaram construindo naquele contexto. E, como eu falei para vocês, o fato de os palestinos já estarem situados em Beirute nessa época e o fortalecimento subsequente da OLP faz com que os palestinos se tornem um participante importante do conflito civil libanês, a guerra civil libanesa, que se arrasta por 15 anos entre 75 e 90 e que tem nos palestinos um dos seus componentes mais fundamentais. Aqui, talvez o mais importante não seja o conflito civil libanês em si, mas o fato de que, para resolver o conflito civil libanês, os israelenses invadem o Líbano e os sírios também invadem o Líbano. Então, o Líbano foi uma espécie de território tampão da briga Israel-Síria por um tempo. E nessa invasão israelense do Líbano, que se dá em duas etapas, em 78 e 82, há um dos maiores massacres de palestinos já feitos nos tempos contemporâneos por Israel, que é o massacre de Sabra e Shatila, que numa só noite foram mortos mais de 3.000 palestinos num vilarejo, né, perto de Beirute, né, um campo de refugiado palestino, na verdade, e isso acabou marcando muito essa história bastante tensa e bastante, né, dramática entre Israel e Palestina, corroborando justamente essa narrativa do massacre, da catástrofe, etc., que os palestinos tanto repetem, e com razão. Então, a Guerra do Líbano foi um marco importante porque Israel vai causar esse massacre de Sabra e Shatila. Um dos efeitos dessa Guerra do Líbano é a criação do Hezbollah, que não é palestino, é um grupo libanês xiita, mas que se cria para expulsar Israel do sul do Líbano. Então, acaba havendo uma cooperação entre Hezbollah e palestinos também, que é importante para a gente entender certos desdobramentos do conflito. Mas talvez o impacto mais importante disso seja a eclosão da primeira intifada em 87, que foi a grande revolta palestina, que pela primeira vez pega em armas, na verdade, paus e pedras, para repelir a ocupação israelense na Cisjordânia e na faixa de Gaza, como consequência de todo esse desdobramento. Uma das consequências mais importantes da primeira intifada é a criação do Hamas, e vejam que interessante, eu falei para vocês que os dois movimentos que explicam a Palestina são o pan-islamismo e o pan-arabismo. Até aqui, o nacionalismo palestino era a grande vertente, né, de pensamento da OLP. Só que o nacionalismo palestino, depois de sucessivas insatisfações com o comando do Yasser Arafat, vão abrindo espaço para o estabelecimento de vamos dizer, um nacionalismo palestino islâmico, né? Um nacionalismo religioso islâmico. Então, o Hamas ele é criado nesse contexto. A insatisfação com vamos dizer, o nacionalismo secular acaba abrindo para o nacionalismo islâmico, e que, inclusive, prega uma jihad contra Israel, né? Uma luta armada contra Israel, e a libertação da Palestina como um dos territórios de um grande califado muçulmano. Esse é o objetivo lá expresso do Hamas em 88, quando se aprova a Carta do Hamas. Essa primeira intifada, que foi a intifada dos chamados paus e pedras, né, ela se arrasta até 91, então é um processo longo, desgastante, que inclusive mina a credibilidade do próprio governo de Israel, e é nesse contexto que o Arafat, aproveitando-se desse movimento, inclusive para neutralizar o próprio Hamas,
ele faz aqui nessa telinha de baixo, vocês estão vendo, a declaração de independência da Palestina. Então, oficialmente, para os palestinos, sobretudo os palestinos que apoiam a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, a Palestina é um Estado independente desde 88. A questão é que é um Estado que declara independência sem ter um território específico ao qual se vincular. Então, é uma situação bastante complexa do ponto de vista do direito internacional, porque muitos países do mundo acabaram reconhecendo a Palestina como Estado, não havendo, contudo, um Estado específico palestino existente naquela região propriamente dito. Bom, agora eu entro na questão mais organizacional, que eu acho importante também a gente ponderar. Um dos resultados da primeira intifada, que desgastou, como eu falei, a própria legitimidade de Israel e que transformou a própria realidade do Oriente Médio como um todo, ela vai ter como resultado específico o reinício das negociações de paz. Na verdade, não é nem o reinício, porque ela não tinha se estabelecido de maneira sistemática em nenhum momento do passado. Pela primeira vez, israelenses e palestinos, representados pela OLP, decidem sentar-se à mesa e estabelecer um cronograma que viabilizasse a construção do tão desejado Estado palestino dentro daquelas que eram as fronteiras, que a gente chama de fronteiras de 67, né, que é o status quo pós-49, na realidade, que foi estabelecido por meio de uma linha verde. Enfim, o ponto é que israelenses e palestinos se sentam, então, para poder negociar a possibilidade da criação de um Estado palestino. A década de 90 realmente foi uma década muito atípica para o mundo, foi o momento do auge da globalização, foi o fim da Guerra Fria, as expectativas eram muito otimistas em geral, então foi a janela de oportunidade que palestinos e israelenses viram de se poder estabelecer uma paz duradoura por meio da criação do Estado palestino. Isso gerou, nesse processo, os chamados Acordos de Oslo, famosos Acordos de Oslo, que se estabeleceram entre 93 e 95, e que basicamente criaram uma autoridade política palestina, que ficou conhecida como uma autoridade palestina, ou autoridade nacional palestina, que seria, no papel, um governo temporário que viabilizaria, né, nos passos previstos no cronograma das negociações, o estabelecimento de um Estado palestino soberano e com um governo próprio. Então, a Autoridade Nacional Palestina ela foi estabelecida com base nas resoluções da ONU, inclusive as do Conselho de Segurança, a 242 e a 338, e o objetivo era justamente a desocupação de Israel e o estabelecimento de um Estado palestino, e a Autoridade Palestina como elemento transitório desse processo. A ideia, dentro do primeiro cronograma, era que até 95, ou seja, 2 anos, o Estado palestino estaria consolidado. O grande problema é que as negociações elas travaram em vários pontos, houve divergências, vamos dizer, intransponíveis nesse processo, que inviabilizaram o cumprimento do cronograma e foram tirando a própria moral, o próprio pique de negociadores israelenses e palestinos no estabelecimento de um acordo ou de uma paz. Nesse processo, eu acho que vocês se recordam disso, o primeiro-ministro israelense que negociava com os palestinos, o Yitzhak Rabin, ele foi assassinado em 94, e isso foi um banho de água fria para a continuidade das negociações, que acabaram sendo levadas ao fracasso no ano de 2000. Então, foi um processo bastante otimista no começo, mas bastante desgastante num segundo momento, porque não se chegava num acordo entre as duas partes. O fracasso da cúpula de Camp David, né, que foi a última tentativa do governo Clinton de viabilizar um acordo de paz, acabou levando a uma segunda grande revolta palestina, chamada Segunda Intifada, que começa em 2000 e vai se arrastar até 2005. E esse é o momento em que, aliás, vocês podem voltar nos livros de história e se recordarem dos grandes atentados terroristas, aí já com homem-bomba, carro-bomba, gente explodindo ônibus, gente metralhando restaurante, etc., que foi, aliás, uma era absolutamente tenebrosa para palestinos e para israelenses nesse contexto. A grande onda do terrorismo que veio com a segunda intifada, iniciada em 2000, ela deixou de legado 1.084 israelenses mortos, esses são dados oficiais, e 4.281 palestinos mortos na repressão do exército de Israel sempre que havia um atentado terrorista contra judeus, contra israelenses. Então,
você teve ali um momento absolutamente dramático, em que, inclusive, construiu-se um muro, né, um muro que separa Israel de pedaços da Cisjordânia, foi construído nesse contexto da Segunda Intifada, como forma de limitar a circulação de palestinos para dentro de Israel. Então, grande parte da tese do apartheid israelense, ela se fundamenta nesse contexto da Segunda Intifada, em que as brigas eram realmente bastante intensas e bastante violentas. A OLP, que era, vamos dizer, a organização que representava o povo palestino, inclusive reconhecida pela ONU como a única e legítima representante do povo palestino, ela continua dominando a autoridade palestina e ela vai se converter num partido político majoritário que é o Fatah, que hoje é governado pelo Mahmoud Abbas, que todos conhecem aí, é como se fosse o partido político, a tradução da OLP em termos partidários. O que travou em Oslo e por que essas negociações não redundaram em resultados positivos? Aqui existem basicamente 4 pontos de estrangulamento das negociações ao longo do tempo. Israel quer que Israel seja reconhecido como um Estado judeu. Essa é uma demanda de muitos israelenses, inclusive do governo atual de Israel, que passou uma lei recentemente, 2 anos atrás, reconhecendo Israel como um Estado judeu, propriamente dito. Isso se choca com uma demanda palestina, que também é inegociável, do chamado direito de retorno dos palestinos para as suas terras pré-48. Então, há muitos palestinos que já estão na sua 3ª ou 4ª geração dos refugiados originais do Nakba, que demandam o retorno para determinados lugares dentro de Israel, e isso se choca diretamente com a ideia de Israel como um Estado judeu, e, portanto, essa é a primeira trava das negociações. A segunda trava é que você tem hoje uma situação de... Eu devia ter trazido um mapinha aqui, depois eu mando para vocês. Você tem uma situação de mais ou menos 600 mil judeus assentados em colônias dentro da Cisjordânia. E para Israel, qualquer possibilidade de paz, ela traz uma dificuldade adicional, que é a retirada desses 600 mil judeus. A população de Israel é de 7 milhões, ou seja, quase 10% da população está dentro da Cisjordânia. E esse é um problema na medida em que retirar esses judeus assentados na Cisjordânia, a julgar pela experiência de Gaza, em que isso foi feito lá em 2005, com 50 mil, a gente está falando de 600 mil, já gerou desgastes imensuráveis ao governo de Israel. Então, o que Israel propõe é que qualquer fronteira que seja negociada daqui para frente seja negociada a partir de land swaps, ou seja, de trocas de terra que permitam que Israel fique com as terras dos assentamentos e ceda outras terras para os palestinos em proporção semelhante. Os palestinos não aceitam isso, sobretudo por 2 razões. Uma, porque as terras onde estão os assentamentos estão, inclusive, em territórios sagrados palestinos, a começar por Jerusalém, e porque certos assentamentos hoje se localizam em lugares onde você tem um controle da água do Rio Jordão. E a questão hídrica, como você sabe, é uma questão dramática no Oriente Médio. O controle da água, portanto, é um elemento de poder fundamental. A Palestina, portanto, que é o território histórico, coisa que é muito difícil de se obter. Os palestinos querem começar qualquer negociação com Israel desde que Israel se comprometa com o fim dos assentamentos que estão sendo expandidos quase que mensalmente na região. Não é nem a expansão geográfica dos assentamentos, mas é a abertura de novas unidades de habitação nos assentamentos, o que vai aumentando a população e vai, portanto, criando um fato consumado. E, ao mesmo tempo, Israel diz que só vai começar a negociar com os palestinos quando o terrorismo palestino acabar de uma vez por todas. O que também leva a uma situação de impossibilidade de conversa, porque Israel não vai parar de construir assentamento e os palestinos não vão parar de mandar mísseis ou fazer atentados terroristas enquanto o outro lado não fizer a sua própria concessão. E, por fim, talvez o elemento mais complicado dessa negociação seja a questão de Jerusalém, porque Israel vê Jerusalém como uma cidade una e indivisível, né, berço sagrado do povo judaico, enquanto que os palestinos reivindicam que pelo menos o lado oriental de Jerusalém seja firmado como a capital do novo Estado palestino. Hoje, a capital administrativa da Palestina é a cidade de Ramallah, que é uma cidade grande, tem acho que 300 mil habitantes, uma cidade bem cosmopolita, assim, para as proporções daquela região, mas Jerusalém é ambicionada como uma grande capital palestina.
O problema aqui, por exemplo, nessas últimas ondas de transferências de embaixadas, como Trump fez em 2017, né, embaixadas para Jerusalém, é que você ali cria uma situação que é o reconhecimento tácito, na verdade não tácito, a rigor explícito, de Jerusalém como a capital de Israel, na medida em que a embaixada se transfere para lá, e isso gerou turbulências recentes importantes, né, nas negociações entre Israel e os palestinos. Bom, aqui para a gente já caminhando para a nossa conclusão. Você tem uma dinâmica geopolítica nesse conflito, como eu falei para vocês, não pode ser dissociada de toda a política mundial e de toda a geopolítica regional. Então você tem um conflito israelo-palestino que está embebido numa dinâmica envolvendo países árabes, que têm os seus próprios interesses, têm suas próprias alianças e que vão mudar de posição muitas vezes, Arábia Saudita, Egito, né, que hoje estão mais com Trump, já tiveram mais com os palestinos. Você tem toda a questão envolvendo os países muçulmanos não árabes, Irã e Turquia, que também são jogadores importantes nesse tabuleiro, o Irã apoiando o Hamas, por exemplo, a Turquia apoiando os palestinos de uma maneira um pouco mais velada, e você tem também a dinâmica geopolítica mais ampla. Desde o fracasso, por exemplo, das negociações de Oslo, existe um grupo constituído de 4 atores que vem tentando reativar as negociações de paz entre Israel e Palestina, chamado Quarteto, composto por Estados Unidos, União Europeia, Federação Russa e ONU, que nunca trouxe um resultado interessante, nunca conseguiu avançar de maneira significativa nas negociações, mas que ainda arvora para si a autoridade de mediação desse conflito de tão difícil negociação. E, por sua vez, você tem, sobretudo no começo desse século, a inclusão de novos atores, como Brasil, China, Índia, né, os BRICS, né, junto com a Federação Russa, que têm aí também interesse em participar dessa discussão, até porque se entendem como potências emergentes com uma certa autoridade moral. É o caso do Brasil de Lula, né, que tentou fazer ali movimentos para negociar a paz israelense-palestina. O Brasil reconheceu o Estado da Palestina em dezembro de 2010, ou seja, há movimentações importantes também dos países emergentes, principalmente na primeira década desse século, né, entre 2000 e 2010. Bom, aqui um ponto importante para a gente levar em consideração também, passando rapidamente sobre esse tema, tem a ver com o Hamas e o Fatah. A Palestina tentou operar sob uma unidade até o colapso das negociações de Oslo. Com o colapso de Oslo, muitos grupos palestinos se rebelaram contra a autoridade palestina, percebendo nela uma incapacidade ou uma certa incompetência de poder conduzir as negociações em nome do povo palestino como um todo. Então, nas primeiras eleições que houve depois da morte do Arafat na autoridade palestina, a Palestina tem hoje, transitória ainda que permanente, né, pelas circunstâncias, tem um conselho executivo, que é o governo propriamente dito, tem um legislativo. Então, houve eleições em 2006. Essas eleições em 2006 deveriam ser as primeiras eleições que sagrariam a consolidação do governo palestino como um governo democrático, representativo. Havia muita expectativa, inclusive, positiva sobre essas eleições. Só que elas trouxeram um resultado muito ruim, porque, em vez das expectativas do Fatah, que é o partido dominante vinculado ao ALP, vencer as eleições, quem as venceu no legislativo foi um partido de oposição radical chamado Hamas, que tinha sido criado lá nos anos 80 como um braço religioso da Irmandade Muçulmana e com uma agenda muito diferente da agenda secular da Organização para a Libertação da Palestina. E aí houve uma disputa, uma guerra literal, porque houve confronto armado, porque o Fatah não queria reconhecer a legitimidade do Hamas vencendo as eleições legislativas e o Hamas queria governar junto com o Fatah, inclusive indicando o primeiro-ministro. Né? Tem um presidente, que é o Mahmoud Abbas, depois do Arafat morto, e o primeiro-ministro que seria indicado pelo Hamas. Houve até uma tentativa de conciliação que não deu certo. Qual foi o resultado dessa história em linhas muito breves? O Hamas tomou a faixa de Gaza e estabeleceu um governo do Hamas na faixa de Gaza, que até hoje está lá. Então já se vão aí 13 anos, o Hamas ocupa a faixa de Gaza com um governo próprio. Do outro lado, a Cisjordânia é dominada primordialmente pelo Fatah, e toda eleição que tenta se fazer ali, o Hamas boicota, etc. Então, basicamente, há duas Palestinas hoje, e essas duas Palestinas não convergem, não conversam. Às vezes tentam chegar a um acordo, não conseguem, e esse também é um dos elementos que explica
toda a bagunça política que a Palestina vive nesse processo. Bom, eu vou depois responder ao final as perguntas que estão chegando. Deixa eu só concluir, então, o raciocínio e eu já passo para as nossas perguntas. Bom, o Hamas, de um lado, adotou muito claramente uma estratégia que a gente pode chamar de terrorismo e constrangimento. A ideia do Hamas é causar o maior constrangimento possível em Israel, forçando Israel a atacar o Hamas, que vive na faixa de Gaza, que é uma terrinha de 40 por 9 quilômetros, é muito pequenininha, onde moram 2 milhões de palestinos. Então, a cada bombardeio israelense é uma crise humanitária. A cada investida israelense são milhares de mortos, às vezes dezenas de milhares de feridos. Ou seja, o Hamas provoca Israel por meio de terrorismo. E o terrorismo do Hamas é basicamente mandar mísseis, né, ou foguetes de médio alcance que vão atingir regiões dentro de Israel. Muitas vezes são foguetes inofensivos, porque Israel tem um grande sistema de defesa, né, o chamado redoma de ferro, que vai conseguir bloquear grande parte desses mísseis. O que, em geral, causa é dano à propriedade, mata, às vezes, animais que estão ali numa certa região mais próxima, destrói carro, destrói prédio, gera um impacto psicológico tremendo, porque muita gente que mora naquela região, já fui a cidades muito próximas da faixa de Gaza, em que você tem bunkers, né? As pessoas têm que se esconder toda vez que toca uma sirene, as crianças não vivem em paz há muito tempo, nas escolas você tem uma cabeça de bunker, né? Toda hora que toca sirene você tem que sair correndo. Tudo isso é muito danoso. Mas, de novo, a estratégia do Hamas é desgastar Israel até o ponto em que Israel decide atacar o Hamas. E aí, claro, tem escudo humano. O Hamas faz o diabo ali também na faixa de Gaza, e a consequência disso é muito dramática, porque as vidas palestinas acabam sendo ceifadas, como eu falei, a centenas ou milhares. Bom, o Hamas ele tinha um leque de apoio, sobretudo centrado no Irã e no Egito, né, que apoiavam o Hamas de maneira mais aberta no começo dessa década, e o Egito acabou virando, sobretudo depois do golpe do Al-Sisi em 2013. Então, você tem um Egito hoje mais ambíguo, que tenta manter uma relação com o Hamas, mas ainda assim uma relação mais fria. Lembrando que o Hamas, que também é apoiado pela Síria, mas hoje também com a guerra civil a coisa mudou um pouco, o Hamas ele é considerado um grupo terrorista por vários países do mundo, não pela ONU, não pelo Brasil. O Brasil até o considera um interlocutor com relativa legitimidade, já que o Hamas é parte do governo palestino, tem um partido político, enfim, mas o fato é que muitos países do mundo o consideram como parte de um grupo terrorista. Aqui, eu também deixo esse material para vocês, então não vou passar por todos eles, mas aqui eu só chamo a atenção para 3 grandes combates militares entre o Hamas e Israel, né, justamente nessa tática do constrangimento. Em 2008 para 2009, ainda no último governo Ehud Olmert, você teve uma primeira operação que deixou 1.417 palestinos mortos e uma destruição sem precedentes. Teve uma outra operação, dessa vez aérea, em novembro de 2012, a Operação Pilar de Defesa. E a última das operações foi a Margem Protetora entre julho e agosto de 2014, aquela que o Brasil tentou condenar Israel e foi xingado de anão diplomático, né, para quem se lembra ali do final do governo Dilma, e que deixou 10 mil feridos, 2.300 mortos, né, grande parte deles civil, alguns israelenses também mortos e feridos nesse contexto, e foi a guerra mais sangrenta entre Israel e Gaza desde a tomada de Gaza pelo Hamas. Houve confrontos pontuais, né, em 2018, em 2019, mas esses confrontos pontuais eles não se enquadram como uma guerra propriamente entre Hamas e Israel, como a gente viu nesses 3 casos aqui. O caso do Fatah, o caso do Fatah é um caso diferente, porque o Fatah, ou a Autoridade Palestina, em vez de buscar constranger Israel via terrorismo, ela já entendeu que o terrorismo não leva a nada, leva a mais repressão, leva a mortes palestinas, então ela vai pela via diplomática tentar construir a sua legitimação. Então o Fatah ele fez, desde 2011, uma ofensiva diplomática buscando o seu reconhecimento como Estado palestino dentro das Nações Unidas e por parte de vários outros países do mundo. Então, há uma campanha na ONU, começando em 2011,
que é a campanha Palestina 194, que é para a Palestina se tornar o 194º Estado membro das Nações Unidas. Essa campanha, obviamente, ela tem uma dificuldade intrínseca, porque qualquer reconhecimento de novo membro na ONU passa pelo Conselho de Segurança e tem que ter o acordo dos 5 membros permanentes. Os Estados Unidos já disseram que não vão reconhecer o Estado da Palestina antes das negociações entre Israel e os palestinos prosperar. Então, esse reconhecimento unilateral não iria acontecer. E aí, os palestinos vão tentando comer pelas beiradas, né? Os palestinos do Fatah. Eles conseguiram reconhecimento na Unesco em novembro de 2011, conseguiram em 2012 um marco histórico, o reconhecimento da Palestina como Estado observador não membro da ONU, que inclusive teve um placar bastante dilatado, né? Foram 140 para 138 países a favor dessa resolução, e alguns países vão pouco a pouco reconhecendo, né, o Estado palestino como um Estado soberano dentro dessa ofensiva diplomática do Fatah. Hoje são 137 países que reconhecem o Estado palestino. Eu já mostro o mapa para vocês, está aqui, ó. Então, esses países hoje reconhecem o Estado palestino, inclusive o Brasil, que o reconheceu em 2010, em dezembro daquele ano, e o Celso Amorim, num texto que ele escreveu logo depois de sair da chancelaria, ele argumenta, não sei se é 100% verdade, mas ele argumenta que outros 11 países latino-americanos reconheceram a Palestina por inspiração brasileira, depois que o Lula o fez em dezembro daquele ano. Foi o último ato diplomático do governo Lula, a rigor, o reconhecimento do Estado palestino. Então, vejam que quase a totalidade da África e quase a totalidade da Ásia, inclusive grandes atores como China, Índia e Rússia, reconhecem. Você vê que Suécia, muitos países do leste europeu. Então, você tem aí vamos dizer, uma legitimação bastante significativa do Estado palestino. Só para vocês terem uma ideia, Israel também não tem reconhecimento universal, né? A gente parte do pressuposto, muitas vezes, da obviedade de que países são reconhecidos por todos os outros do mundo, mas vejam que Israel não é reconhecido por tão mais países do que a Palestina. São hoje, acho que 161 países que reconhecem Israel contra 137 palestinos. Então, a diferença não é tão grande. Percebam que grande parte do mundo árabe, justamente norte da África, Oriente Médio, um pedaço da Ásia Central, não reconhece o Estado de Israel, e aqui o Egito e a Jordânia como exceções importantes, porque foram países que normalizaram as relações com Israel na década de 70, no caso do Egito, e na década de 90, no caso da Jordânia. Qual que é o cenário atual? O cenário atual é o seguinte: Fatah e Hamas... Opa! Desculpa. Fatah e Hamas não estão em acordo. Primeira coisa. Desde a tomada de Gaza pelo Hamas, Fatah e Hamas não estabelecem nenhuma possibilidade de diálogo persistente. Houve pontuais tentativas de reconciliação em 2007, 2011, 2012, 2014, nenhuma delas funcionou. Qual que é o resultado concreto disso? Os próprios palestinos governados pelo Fatah e governados pelo Hamas estão bastante chateados, bastante irritados com a gestão das próprias questões palestinas. Que aí você tem também no meio corrupção, incompetência, os bens públicos não são garantidos de maneira sistemática, ou seja, vários probleminhas se acumulam aí nesse processo. O que significa que, lá em 2015, por exemplo, houve uma curta onda de atentados terroristas, que ficou conhecida como a Intifada das Facas, que revelou a insatisfação e a radicalização de certos elementos palestinos, tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, e principalmente entre árabes israelenses que são palestinos que vivem dentro de Israel. Ou seja, houve ali, talvez a paralisia prolongada, ela proporcionou essa, vamos dizer, radicalização, né? Essa tensão cada vez crescente entre palestinos e israelenses, ou mesmo entre grupos palestinos. Houve tentativas de estabelecer eleições locais na Palestina, que foram, o cronograma dizia 2014, depois adiaram para 2016. Não houve consenso sobre essas eleições. Houve uma eleição municipal realizada em maio de 2017, foi boicotada pelo Hamas, e as eleições para presidente da Palestina, que deveriam ter acontecido em 2011, não acontecem desde então. Então, é aquilo, o sonho de uma democracia representativa palestina e de um Estado palestino acabaram virando uma proto-ditadura da qual não há muita saída no momento, imbricada numa geopolítica, como vocês veem nesse mapinha aqui, cada vez mais tensa
em que as alianças vão mudando de lugar também, né? Os palestinos, que já tiveram muito apoio árabe, estão cada vez mais isolados, na medida em que a Arábia Saudita se alinhou aos Estados Unidos, Egito se alinhou aos Estados Unidos, eles estão informalmente muito próximos de Israel nesse contexto. Você tem, de outro lado, a Turquia sendo, né, ambígua com relação a Israel. Isso acaba legando aos palestinos um isolamento muito difícil de se superar, né? Tem uma passagem interessante de um livro que eu adoro, do Thomas Friedman, que é um grande estudioso do Oriente Médio, escreve para o New York Times. Ele tem um livro chamado De Beirute a Jerusalém, que fala sobre a Guerra do Líbano. E uma passagem que eu acho muito rica desse livro, ele diz o seguinte: enquanto os palestinos estavam sendo massacrados pelas forças libanesas e por Israel no massacre de Sabra e Shatila, que deixou 3 mil mortos em 82, as lideranças árabes estavam mais preocupadas em ver a seleção canarinha do Zico jogando a Copa do Mundo. Os árabes muito raramente agem concretamente em defesa dos interesses palestinos, sobretudo quando esses interesses não são seus próprios. Então, o que a gente vê no caso dos palestinos é uma situação muito dramática, porque eles estão, a rigor, isolados diplomaticamente numa situação da qual não há muita saída. O que a gente tem concretamente hoje, né, sobretudo pós a eleição do Trump e diante da radicalização também do governo israelense, que caminhou, né, nessa última década para a extrema-direita, por assim dizer. Você tem uma controvérsia envolvendo a transferência das embaixadas nacionais para Jerusalém, iniciada pelo Trump. Alguns países foram atrás, o Brasil ameaçou ir atrás, acabou não indo, depois a gente pode falar sobre isso. Você tem uma radicalização política na Palestina e em Israel, que basicamente inviabilizam qualquer possibilidade de uma solução compactuada. O sonho de 2 estados hoje basicamente inexiste, né? Aquela perspectiva de se estabelecer em 2 estados, vivendo lado a lado em paz e etc. Isso praticamente não é mais conversado hoje a sério, a despeito e para o horror das diplomacias nacionais, isso não é mais um assunto real. Israel aprovou em julho de 2018 a lei que estabelece Israel como Estado-nação do povo judeu, o que também gerou uma série de revoltas por parte dos árabes que perderam direitos, principalmente direitos de autonomia educacional e etc., dentro de Israel. Na Cisjordânia é um caso diferente. E Israel, como vocês têm acompanhado, vive um momento de incertezas muito grandes também, né? Israel passou pela sua terceira eleição, né? Mãe, baixa um pouquinho o volume, por favor. Oi? Alô? Acho que foi sem querer, eu vou desligar aqui o microfone. Tá. Mas, enfim, o fato é que essas incertezas políticas em Israel, várias eleições sucessivas, a impossibilidade de se formar uma coalizão, impedem também qualquer possibilidade de retorno pronto à negociação. A gente não pode esquecer de que uma das questões da sobrevivência política do Netanyahu, à frente do governo israelense, ele que é primeiro-ministro já há 10 anos, são as alianças eleitorais e que muitas vezes o forçam a caminhar ainda mais para a extrema-direita, né? Para uma agenda ultra-ortodoxa de um lado e ultranacionalista de outro lado, nenhuma das duas compatível com qualquer negociação com o povo palestino, além de escândalos de corrupção e etc., que fazem, muitas vezes, com que o Netanyahu até jogue para a plateia certas políticas, como, por exemplo, a anexação de Golã, a anexação da Cisjordânia, que ele já comentou algumas vezes, claro que não vai fazer, mas já assuntou que poderia fazer. E o Trump não ajuda, porque o Trump ele é absolutamente alinhado com Israel. Ele me parece um sujeito bem intencionado dentro daquilo que ele pode proporcionar para o Oriente Médio, mas o plano de paz que ele propôs para resolver a questão israelense-palestina é um plano de paz completamente descolado da realidade, né, que estabeleceria uma espécie de logística, quer dizer, de uma paz pela infraestrutura, uma paz por meio de túneis, uma paz por meio do desenvolvimento conjunto de estruturas produtivas, etc., mas legando à Palestina, como vocês podem ver nesse mapa, que é o mapa do plano de paz do Trump, um pedaço de território muito menor do que aquele que os palestinos reivindicam, que são as linhas 67, e, obviamente, representando aí quase 15% daquela que era o território da Palestina histórica. Então, a chance de os palestinos aceitarem principalmente o controle total de Israel sobre as regiões de fronteira, sobre o Mar Morto e, né, o Mar da Galileia, que são aqui as origens do Rio Jordão, você não tem muito como negociar nesses termos. Então, o Trump ele foi com uma visão muito
setor privado, né? Vamos empoderar economicamente os palestinos porque eles ficarão em paz. E a gente se esquece muitas vezes de que essas aspirações nacionais elas não têm nada a ver com prosperidade econômica, elas são fruto de uma outra dinâmica política, psicológica, espiritual, afetiva, o que seja, mas que não se resolvem puramente pela integração econômica, que, aliás, já foi proposta outras vezes no passado e que nunca prosperou justamente porque os palestinos dizem, olha, o que está em questão aqui não é Israel nos ajudar com fábrica e com emprego, isso é importante, mas o que está em questão aqui é uma dívida histórica que os judeus têm com os palestinos depois de tanto tempo colonizando efetivamente a Cisjordânia, Gaza e etc. Então, eu diria que o futuro não é exatamente otimista, justamente porque a gente está num mar de incertezas. Com a pandemia, inclusive, isso se agrava na realidade, né? Então, eu acho que a grande questão aqui é pensar que, da perspectiva palestina, são duas grandes questões a se superar. A primeira questão a superar é a própria desunião intra-palestina, né? Hamas e Fatah e outros grupos que estão surgindo e que estão muito expostos a um processo de radicalização justamente porque eles perderam qualquer possibilidade de resolver concretamente o seu problema. E a frustração é uma consequência natural. E a segunda questão que eles têm que resolver urgentemente é como estabelecer, a partir de uma união palestina, uma possibilidade de paz e de diálogo com Israel, né? Inclusive silenciando, ou pelo menos não considerando aquelas vozes que na Palestina cada vez mais alto clamam pela retomada da Palestina histórica, né? E que não querem conversa com Israel, querem eliminar Israel do mapa. Então, é uma costura muito difícil de ser feita a rigor, mas eu diria que para a Palestina hoje essa é uma perspectiva muito distante no horizonte. A gente torce para que isso se resolva, mas como eu falei, infelizmente o conflito israelo-palestino que já se arrasta, aí depende de quem vê, mas há um século mais ou menos, esse conflito ele tem um problema real que é o fato dele ser uma espécie de síntese dos problemas do mundo, né? Síntese das questões religiosas, geopolíticas, etc. Então, enquanto o mundo não estiver em paz, é muito difícil que a gente consiga vislumbrar qualquer paz possível nessa região também. Bom, falei muito, muito mais do que eu queria e eu estou vendo aqui que tem várias perguntas interessantes. Então, meu amigo Diogo, como é que a gente faz? Eu posso responder as que eu recebi aqui? Se você acho que eu prefiro até tentar condensar algumas, enfim, e aí eu vou te passando. Pode ser? Beleza, beleza. Bom, agradecer novamente, né? A minha amizade com o professor Guilherme Carvalho não me impede de adjetivar a sua aula como espetacular mais uma vez. É sempre um privilégio, meu amigo, poder recebê-lo na nossa UFRN e contar com seus ensinamentos, enfim, com a sua passagem de conteúdo de uma forma pragmática e objetiva, mas sem deixar de se deter aos aspectos, né, necessários, informativos, filosóficos, culturais, sociais, econômicos, políticos, né, que toda essa questão, né, Israel-Palestina envolve, né, e de fato implica no mundo todo. Eu queria registrar também a presença aqui, inclusive até do início até agora, de dois professores, um da casa, da UFRN, o outro que já passou por nós, mas hoje está no Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? O professor André Lali, que é professor de Direito Tributário da UFRN, mas cujo pai é palestino, né? Então, enfim, tem toda a ligação, evidente, com essa temática e sem sombra de dúvidas. E o professor Samuel Gabay, que é meu contemporâneo de graduação na UFRN, mas que hoje é professor do IFRJ, em Niterói, mas diferentemente do professor André Lali, ele é judeu, né? Então, nós temos aí essa possibilidade, essa pluralidade de professores também participando aqui conosco. E a quantidade de perguntas aqui reflete, Casarões, a dimensão da sua fala, sem sombra de dúvida. Eu vou tentar, né, convergir algumas delas aqui para... E o professor Samuel foi bem participante aqui nas perguntas, né? Porque, evidentemente, suscita, isso sem sombra de dúvidas, muitas questões. Bom,
uma questão aqui que envolve Estados Unidos, e tem algumas que envolvem Estados Unidos. O João pergunta, né, sobre o papel dos Estados Unidos no Conselho de Segurança das Nações Unidas em relação ao reconhecimento da Palestina como Estado. E o professor Samuel também perguntou qual seria o plano de paz proposto a opinião dele, a sua opinião sobre o plano de paz proposto recentemente pelos Estados Unidos, se existiria alguma chance de obtenção de êxito. Então, acho que dá para, nessas duas perguntas, falar um pouco sobre Estados Unidos. Tem uma outra aqui que pergunta do papel dos Estados Unidos na Guerra dos 6 Dias. Eu vou também juntar essa pergunta. Bom, o papel dos Estados Unidos é inequívoco no encaminhamento de qualquer questão global desde o pós-Segunda Guerra Mundial, o que é bom e é ruim, né? Porque a gente é bom por um lado porque a gente tem uma certa previsibilidade em quem é o Batman da política internacional, quem a gente vai chamar para resolver os grandes problemas do mundo, mas ao mesmo tempo é ruim porque confiar na opinião dos Estados Unidos e sobretudo confiar na opinião americana sobre temas em que a dinâmica política interna americana é muito parcial e tem suas inclinações também, vislumbra uma possibilidade muito remota de acordo honesto em algumas circunstâncias, inclusive no contexto israelo-palestino. Aqui, num sentido muito breve, o apoio norte-americano a Israel ele não era muito diferente do apoio soviético a Israel no princípio da existência do Estado, até porque o Estado de Israel, não sei se o André Lage comentou isso com vocês, ele nasce quase como um governo socialista, né? Davi Ben-Gurion e os pais fundadores de Israel, eles eram entusiastas dos kibbutzim, né? Das propriedades agrárias. Então, havia um certo coletivismo sionista que fazia até com que os soviéticos fossem simpáticos à existência de Israel durante um tempo. É claro, as guerras sucessivas árabe-israelenses foram colocando uma dinâmica geopolítica, foram incluindo uma dinâmica geopolítica a esse movimento e distanciando, portanto, Israel dos soviéticos, aproximando os árabes dos soviéticos e aproximando Israel dos Estados Unidos. A grande reviravolta, a grande virada nesse processo é posterior a 67. Até a Guerra dos 6 Dias, o grande fiador de Israel, do ponto de vista militar, inclusive, com suprimento de arma, tecnologia, era a França, né? França e Reino Unido, mas, sobretudo, a França, que, inclusive, contribuiu no desenvolvimento do projeto nuclear de Israel, não admitido por Israel, mas sabido por todos nós. Então, o papel americano ele vai mudar de 67 em diante, que, na verdade, é uma virada da própria política norte-americana para o Oriente Médio, muito mais intrusiva, muito mais intervencionista desde então. A posição dos Estados Unidos com relação ao conflito ela varia muito pouco, né? Ela varia muito pouco porque os americanos desejam, desde o fim da Guerra Fria, sobretudo, um processo de paz bilateral, um processo de paz negociado entre autoridades de Israel e dos palestinos. Os americanos foram fiadores importantíssimos das negociações de Oslo, né, junto com a Noruega e outros países. E talvez o primeiro país, presidente dos Estados Unidos que tenha rompido essa permanência da postura americana com relação ao conflito tenha sido Donald Trump. Porque, veja, mesmo George W. Bush, né, o Bush filho, Obama, não houve uma variação substantiva das posições com relação ao conflito. Até porque, depois de Clinton, a grande tarefa de Bush e Obama foi tentar reativar uma negociação que tinha paralisado a partir de 2000. Então, não havia grandes diferenças. Claro, havia propostas pontuais, cada secretário de Estado tem a sua ideia mirabolante, vai propor uma coisa, mas não havia grande variação. O que o Trump muda com relação a isso? Trump muda porque ele, desde o princípio, com aquela sinceridade que lhe é peculiar, muito parecida com a do nosso presidente Bolsonaro, né? Eu sou partidário, inclusive, alguns de vocês certamente discordarão, mas eu sou partidário de que algumas promessas de campanha você faz, mas não cumpre. Elas não foram feitas para serem cumpridas, elas foram feitas com um propósito quase que exclusivamente eleitoral, mas você não tem que ficar cumprindo promessa de campanha que não é realizável, né, no mundo da diplomacia. Tipo a transferência da embaixada para Jerusalém, que o Bolsonaro, claro, estava jogando ali para seu eleitorado evangélico e depois percebeu a dificuldade prática de fazer esse tipo de movimentação. Mas a eleição do Trump, voltando ao ponto, ela marcou uma ruptura porque o Trump ele sempre se posicionou a favor de Israel.
até numa chave diferente dos presidentes anteriores, que eram muito pautados pelo lobby judaico norte-americano, né, um lobby pró-israelense, que não é só judaico, ele também é evangélico nos Estados Unidos. Acho que o Trump ele vai fazer um passo diferente, porque ele está muito ligado a financiadores israelenses. Ele tem lá uma influência meio obscura de um sujeito chamado Sheldon Adelson, que é um grande dono de cassinos ao redor dos Estados Unidos, sócio do Trump, que tem ali uma influência grande na transferência da embaixada. As coisas do Trump são muito pessoais, assim, são negócios muito comezinhos e tal. E eu acho que, por uma série de questões, inclusive por essa, o Trump ele resolveu bancar a promessa de campanha de mudar a embaixada para Jerusalém, o que ele fez, né, em maio de 2017. Prometeu, aliás, maio de 2018, prometeu em dezembro de 2017. Isso muda completamente o panorama, sobretudo pelo fato de que, ao transferir a embaixada norte-americana para Jerusalém, você tem dois efeitos imediatos. Você tem o reconhecimento formal de algo que vai no sentido contrário ao direito internacional. E aqui eu faço um comentário breve para vocês que são especialistas em direito muito mais do que eu. Mas há 3 resoluções da ONU, a 242 e a 338, que obrigam Israel a se retirar dos territórios ocupados. Israel tentou dar, como a gente chama aqui, um migué nas resoluções, porque tentou vender uma ideia de que ele tinha saído de alguns territórios ocupados e da maneira como havia sido escrita a resolução na tradução para o inglês. Não era from all occupied territories, mas sim from occupied territories em geral. Vocês conhecem essa manobra. Bom, e tem a resolução 478 de 1980, que é a resolução que vai determinar que qualquer tentativa de anexação de Jerusalém deve ser considerada nula e sem efeito por parte da comunidade internacional, inclusive exortando os países que tinham embaixada em Jerusalém a retirá-las de lá e mandar para Tel Aviv ou para qualquer outra cidade. Então, desde 1980, há um consenso no direito internacional de que Jerusalém só pode ser sagrada, capital de Israel, na hora em que houver uma negociação bilateral e que talvez dividam Jerusalém ou se estabeleça formalmente que Jerusalém é capital de Israel, mas é um tema em aberto. Quando os Estados Unidos fazem a transferência da embaixada, eles estão rompendo o status quo. Eles estão pegando o direito internacional e dizendo, olha, essa recomendação de 1980 ela não tem mais valor, na medida em que eu vou lá e reconheço. Claro que o Trump tentou adoçar um pouco essa decisão, dizendo que o reconhecimento é Jerusalém Ocidental, mas isso não tem valor prático, porque Israel, em 1980, naquele ano da resolução, havia aprovado uma lei básica, que é uma espécie de artigo constitucional de Israel, segundo a qual Israel anexava Jerusalém como território único, indivisível e capital de Israel. Ou seja, não adianta para fins diplomáticos você dizer que está botando a sua embaixada em Jerusalém Ocidental, quando para Israel não existe 2 Jerusaléns, existe uma só. Então, o efeito disso sobre o próprio status quo das negociações sobre Jerusalém é terrível. E aí, claro, você tem, obviamente, o cordão de puxa-sacos que vão tentar também mudar suas embaixadas para Jerusalém, seguindo o exemplo do Trump. Quem fez isso foi a Guatemala, foi Paraguai, que depois voltou atrás. O Brasil falou que ia mudar, não mudou e acabou abrindo um escritório. Hungria, Austrália, República Tcheca também fizeram um movimento semelhante de abrir representações diplomáticas sem valor de embaixada, para começar um movimento, talvez. Mas o fato é que a onda está virando em favor de Israel e do Netanyahu, que era partidário e defensor dessa unificação de Jerusalém. O segundo efeito, e aí voltando à pergunta do professor André, aliás, do professor Samuel, o segundo efeito é que, a partir do momento em que o Trump se posiciona favorável à transferência da embaixada, faz a transferência, depois se posiciona favoravelmente à anexação de Golã e depois se mostra simpático a outras anexações propostas por Benjamin Netanyahu, isso inviabiliza os Estados Unidos como mediador do conflito israelo-palestino. Né? Então, os Estados Unidos, que eram vistos com desconfiança pelos palestinos, mas ainda com uma certa tolerância, agora se tornaram um ator intolerável. O problema real é que, uma vez que os Estados Unidos perdem esse status de, a gente chama de honest broker, né, de mediador honesto de um conflito, não há ninguém, nenhuma instância, nenhuma instituição, nenhum país que seja capaz de desempenhar o mesmo papel, ou que goze da mesma reputação ou legitimidade por parte de ambos os lados. O Lula tentou dar uma tacada de mestre lá em 2010 porque ele sabia que, dentre todos os países do mundo, talvez o Brasil fosse um dos menos ruins para abordar o conflito e tentar reativar as negociações.
O problema é que o Lula, ele nunca escondeu a predileção pelos palestinos, ele nunca foi anti-israelense, como alguns gostam de pintar, mas ele também nunca escondeu que, até por uma questão histórica do PT, ele tinha lado. Então, os israelenses acabaram se desconfiando dessa tentativa meio proativa demais do Lula ir para Israel, ir para a Palestina em 2010, e falar de futebol, promover jogo de futebol, coisas que pareceram até boas da perspectiva da opinião pública. Muitos em Israel ficaram felizes com o Lula dando atenção para aquele tema, mas, de uma maneira geral, nem mesmo entre a comunidade judaica do Brasil, que eu diria é majoritariamente anti-PT, não é nem pró-Bolsonaro, é anti-PT, mas eu acho que isso acabou pegando mal entre os judeus brasileiros também. Então, foi uma situação meio complicada. Mas, então, resumindo, o fato é esse: Estados Unidos são decisivos para qualquer encaminhamento do conflito, mas eles estão, neste momento, numa posição em que eles inviabilizam qualquer possibilidade. O plano do Trump é um plano que foi tomado como ingênuo, no mínimo, porque ele parte de uma premissa correta e de uma premissa equivocada. A premissa correta é: a infraestrutura é um elemento de integração e de aproximação dos dois Estados. Isso está correto, né? Inclusive, a abertura de fronteira entre Egito e Israel, entre Jordânia e Israel, foi um elemento importante da aproximação desses três países, né, no contexto da normalização. Inclusive, integração econômica, produtiva. Agora, a premissa equivocada é acreditar que você, dando infraestrutura e possibilidades econômicas, mas tirando formalmente qualquer acesso estratégico das autoridades palestinas a fontes de água e ao território completo reivindicado nas negociações de paz, que isso seria aceito minimamente pelos palestinos. E não é. Né? Não há negociação que entregue aos palestinos menos do que os 22% da Palestina histórica, a que eles já, a duras penas, toparam negociar. E o plano do Trump ele é muito menor do que isso e, portanto, não permite nenhum espaço para discussão, infelizmente. Bom, tem uma pergunta interessante aqui da Clara. Como fica a posição do Brasil sobre o conflito Israel-Palestina frente ao governo brasileiro atual? Daria mais uma aula, né, Casal, sobre isso, ou talvez algumas. Eu venho escrevendo sobre isso, então depois eu compartilho coisas que eu já tenho publicadas. O Brasil, pela primeira vez na história, rompeu uma equidistância histórica que nos caracterizava. Claro que essa equidistância ela tem, vamos dizer, um viés pró-árabe, até pelo fato de que a gente está falando de 22 países árabes contra um país judaico. A gente está falando de grandes supridores de petróleo para o Brasil, historicamente, contra um país com quem a gente tem um acordo tecnológico, e olhe lá, mas não tem muita relação comercial intensa, quer dizer, ele é muito menor do que a soma dos países árabes. Então, o Brasil ele tentou manter uma equidistância diplomática, e por equidistância diplomática entendam aqui, partidário da solução de dois Estados, um Estado de Israel e um Estado da Palestina vivendo em paz e segurança lado a lado. Essa é a postura do governo brasileiro. Desde 1947. Oswaldo Aranha foi quem aprovou o plano de partilha. Tudo bem que depois que ele aprovou o plano de partilha, muita coisa mudou, mas a diplomacia brasileira nunca esmoreceu. Em 1967, quando teve a Guerra dos 6 Dias e a resolução subsequente do Conselho de Segurança 242, que manda Israel sair dos territórios ocupados, quem patrocinou essa resolução no Conselho de Segurança era a diplomacia brasileira, que estava sentada lá. Agora, quem era o presidente em 1967 do Brasil? O senhor Castelo Branco. Aliás, não era mais o Castelo Branco, já era o Costa e Silva, né, em julho de 67. Então, vejam, Oswaldo Aranha, Dutra, 67, Costa e Silva. Depois o Brasil manteve na nova república essa posição de solução de dois estados, que perpassou Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. Aqui, talvez uma das coisas que mais se aproximem de uma política de Estado da diplomacia brasileira é a posição de dois estados para o conflito israelo-palestino. Então, quando eu falo em ruptura, não é que o Lula era mais pró-árabe e o Geisel até xingou os sionistas e tal. Não é que não tenha havido momentos de inclinação pró-árabe pelas circunstâncias políticas, geopolíticas, o que seja. Mas o fato é que o Brasil nunca arredou pé, nunca abandonou essa postura
de dois estados. Isso era muito, muito claro, translúcido na diplomacia brasileira como uma das verdades absolutas da nossa tradição. O Bolsonaro ele foi caminhando no sentido contrário desde a campanha. Ao prometer a transferência da embaixada brasileira para Jerusalém, que, de novo, é uma promessa para os evangélicos, principalmente. Claro, a comunidade judaica fica feliz com isso, alguns se animam, muitos votaram no Bolsonaro, mas sobretudo para o eleitorado evangélico que vê, na verdade, que vê a unidade de Jerusalém como um dos passos proféticos para a segunda vinda de Cristo à Terra para salvar a humanidade. Então, existe um componente teológico que, para muitas igrejas, principalmente pentecostais, é valiosa, que é a ideia do retorno de Jesus, e que a transferência da embaixada seria um sinal profético. Então, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo se animaram com isso, porque eles têm relações intensas com Israel, até negócios com Israel, né? O Templo de Salomão aqui em São Paulo foi construído com pedras importadas de Israel. Então, existe, de CVC gospel até comércio, você tem de tudo nessa relação das igrejas evangélicas. Então, na hora em que o Bolsonaro começa a sinalizar que ele vai se aproximar de Israel, ele consolida ali uma relação com um eleitorado importante, que já votaria nele, eu diria, em sua maioria, mas que viu na promessa uma grande linha de apoio. Ao fazê-lo, o Bolsonaro gerou duas questões. Uma, ele deu uma ou duas entrevistas em que ele até diz que a Palestina não deveria ser Estado. Naquele espírito do tem que mudar isso aí. Ele diz isso na campanha e depois quando já é eleito. Né? Claro, o Brasil pode deixar de reconhecer um país. Isso não é uma dificuldade diplomática. E o Ernesto Araújo aparentemente topa essas agendas do presidente Bolsonaro. A segunda coisa é que, ao prometer a transferência da embaixada, o Brasil se indispôs com vários interlocutores de países árabes, não é só uma questão bilateral com a Palestina, com países que têm aí um potencial de compra de carne e frango halal, que é cortada ao modo muçulmano, em que o Brasil se tornou o principal produtor do mundo. Ou seja, é um risco muito grande com o comércio a uma região com quem a gente teve em 2018 um superávit de 12 bilhões de dólares. Então, não é pouca coisa. E a gente já viu várias manifestações, vários sintomas por parte de lideranças árabes, de autoridades árabes, palestinas, inclusive, condenando o presidente Bolsonaro, a sua postura, né, de antagonismo árabe e de semitismo ou qualquer coisa do gênero. E é uma ambiguidade tremenda, não sei se vocês viram ontem, até tuitei a respeito. Para quem quiser, aliás, me seguir no Twitter, eu estou lá xingando todo mundo o tempo todo. Mas eu tuitei a respeito disso ontem. A SECOM, a Secretaria de Comunicação, divulgou uma campanha, a sequência daquela campanha que nunca existiu, do Brasil Não Pode Parar, que diz o seguinte: a campanha o trabalho, a união e a verdade nos libertará. Até deveria ser nos libertarão, né, para concordar certinho, mas é isso. Trabalho, a união, a verdade nos libertará. Agora, vocês sabem a última vez que o slogan "o trabalho vos libertará" foi usado na história. Nas portas dos campos de extermínio nazistas. Arbeit macht frei. O chefe da SECOM é judeu, o Fábio Weingarten. Eu não consigo conceber uma pessoa que conhece história usar de slogan do governo federal, depois de episódio de secretário de Cultura plagiando o Goebbels, depois de episódios de movimentos simpáticos ao nazismo aparecendo aí no seio do governo, o governo adotar uma coisa dessa. Então, tem uma ambiguidade muito estranha que até vem despertando a ira das instituições comunitárias judaicas, etc., no mundo e aqui no Brasil, que é essa coisa de ser pró-Israel, mas, ao mesmo tempo, ter um pé no nazismo muito estranho, simbólico, mas mal explicado, enfim. O Ernesto Araújo, nosso chanceler, outro dia comparou a quarentena com campos de extermínio também. Quer dizer, é um tipo de recorrência que não contribui para a relação com Israel. Eu diria, só para concluir, o seguinte: a relação do Bolsonaro com Israel, ela concretamente impede que o Brasil tenha qualquer voz no conflito israelo-palestino, a não ser replicando a posição do governo Trump. Agora, a gente tem que levar duas variáveis em conta. O Trump pode perder as eleições esse ano nos Estados Unidos. Não estou dizendo que ele vá, mas ele pode perder.
E se ele perde, o Brasil perde um pé diplomático fundamental, em cima do qual o Bolsonaro construiu quase toda a sua estratégia internacional, que é a relação com o presidente Trump, né? Nem com os Estados Unidos. É aquela coisa de ter celular do Trump, meu filho vai virar embaixador do Trump, etc. E aí a segunda coisa é, Israel está num limbo eleitoral. Israel já fez a terceira eleição, os caras não conseguem formar governo, agora fizeram um governo de união nacional que eles vão ficar trocando, né, de lado. E na hora que chegar um Benny Gantz, na hora que chegar um cara de centro ou mesmo de esquerda em Israel, e pode acontecer muito em breve, o Bolsonaro perde o outro pé diplomático em cima do qual ele traçou a estratégia dele, que era a relação com o Netanyahu. Então, o isolamento diplomático brasileiro é algo que pode acontecer muito em breve, caso a gente insista nessa relação muito pessoal com Trump e Netanyahu, que vem servindo até aqui para dar uma certa aura de estadista ao presidente Bolsonaro. Ele tem um arco muito diminuto de aliados, como a gente sabe, Índia, Hungria, Polônia, Israel, Estados Unidos e não muitos mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que são estratégias muito complicadas. Certamente não nos credencia mais a ter uma voz no conflito israelo-palestino, como a gente já teve, ou tentou ter. E acho que a gente acaba se restringindo a essa reprodução quase que acrítica das posições do governo americano sobre o que está acontecendo lá. Muito bem. Professor Marco, pelo adiantado da hora, não sei se você acha. Acho que bom, eu estou achando excelente, né? E eu particularmente não tenho compromisso agora, mas eu acho que a gente já está cansando o professor Guilherme, né? Que está falando aí há 2 horas. Eu acho que seria de a gente agradecer, né, ao professor Guilherme pela gentilíssima participação, agradecer aos presentes, com especial destaque aos professores Samuel e André. E já desde logo, professor, reforçando o convite para que compareça novamente aqui às nossas atividades do observatório. Prazer enorme, professor Marco. Obrigado pela oportunidade de novo. Espero que da próxima eu possa ir até vocês, passar uns diazinhos em Natal também. Mas, fique tranquilo que não faltarão convites, né? E a gente prepara, em agradecimento, uma recepção especial, né? De repente com extensão à Praia da Pipa. Perfeito, obrigado. Obrigado demais, professor. A gente não conseguiu transmitir no YouTube por conta dessa dificuldade da transmissão ao vivo, mas eu fiz aqui a gravação. Tem muita gente perguntando justamente porque alguns alunos estão com um sinal de internet ruim, era difícil ingressar no Zoom, então eu gravei aqui, a ideia é a gente disponibilizar, se houver concordância sua, né, lá no YouTube, no canal do grupo de pesquisa, né, porque aí o pessoal tem condições também de desfrutar da sua bela palestra. Muito obrigado. Agradeço a todos e a gente, através dos nossos canais de comunicação, em particular nas redes sociais, a gente faz a divulgação dos próximos eventos do Observatório. Obrigado, minha gente. Fiquem com saúde. Tudo de bom. Professor Guilherme, sucesso. Muita saúde. Obrigado. Boa semana para todos. Grande abraço.